Senhor. Vamos ler no primeiro livro de Reis, capítulo número 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Leremos a partir do primeiro versículo. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Até aqui, os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, se o Senhor permitir, nós iremos, nesta e nas próximas quartas-feiras, lembrar um pouco da vida deste profeta, Elias. É uma personagem que nos interessa muito, não só pelas características que nós iremos lembrar, mas porque há uma que é muito importante para a nossa geração. Qual é? É que Elias foi arrebatado. Elias não passou pela morte. Nós iremos depois lembrar isso, mas desde já queremos chamar a atenção que este homem, Deus o levou juntamente com um outro, muito tempo antes. São os dois únicos casos do Velho Testamento em que houve um arrebatamento. O primeiro era o sétimo depois de Adão, que foi Enoque. Irmãos, e por isso nós, quando lemos a respeito de Elias, nós vamos ver muitos pontos de contacto também com o nosso tempo, com a nossa geração. E uma coisa, irmãos, que nós gostaríamos de começar é lembrar que nós vamos, ao ver a vida de Elias, nós vamos ver que ele viveu dias muito difíceis. E nós, às vezes, também ficamos até um pouco desanimados, porque nós vivemos dias muito difíceis para quem quer viver a sua fé a sério. São muitas as razões, não vamos aqui estar a enumerá-las, mas há duas grandes tendências. Por um lado, há a religião, a religiosidade, que, por incrível que pareça, acaba por afastar as pessoas de Deus. Porque basicamente diz o seguinte: se tu fores boa pessoa, se fores sincero, não importa o caminho que tu sigas, que Deus vai se agradar de ti. Isto é uma maneira de dizer o seguinte: Jesus nem precisava ter morrido. Foi um engano de Deus. Para que é que Jesus morreu? Nós não precisamos de salvação. Se formos bonzinhos, não precisamos de Jesus. Não precisamos de perdão. Foi inútil o sacrifício de Jesus. Isto é terrível. Do outro lado, nós temos o racionalismo, a maneira como as pessoas hoje confiam cegamente na sua razão e na ciência. E como alguém escreveu uma vez que a ciência é a vaca sagrada dos nossos dias. Não é? Os irmãos sabem que lá na Índia há as vacas sagradas. E para muita gente hoje, a sua razão, a sua mente, as suas elucubrações intelectuais são aquilo em que mais confiam. E nós lembramos uma palavra que o Senhor falou a Jó. E o Senhor dizia assim: onde estavas tu quando eu criei todas as coisas? Fala-me. Onde estavas tu quando eu fundei a terra? Irmãos, e quando nós olhamos, basta olhar para o nosso planeta, mas
olhar para toda a criação, o infinitamente grande, mas também o infinitamente pequeno. A riqueza de informação que está numa célula. A complexidade de uma só célula. Nós temos milhões de células. Há, de facto, uma dose muito grande de arrogância e de ignorância por parte daqueles que acham que a sua ciência, o seu saber, podem dispensar a Deus. Mas, meus irmãos, nós vivemos também num tempo em que há uma espécie de uma aliança entre dois poderes, e nós hoje não vamos falar muito disso, mas só queríamos anunciar, que são figurados aqui por duas personagens. O rei Acabe, que nos fala do poder político, e a sua mulher Jezabel, que nos fala do poder religioso. Então é uma aliança, é um casamento que trouxe grande prejuízo a Israel e que Elias enfrentou toda a vida. Toda a vida de Elias ele enfrentou estes adversários. E nós também estamos a enfrentá-los e iremos enfrentar cada vez mais conforme a palavra do Senhor nos fala. Mas hoje então, irmãos, vamos começar por lembrar o contexto em que Elias viveu. Porque, como eu dizia no início, nós todos nos queixamos que os tempos são difíceis. E os de Elias? Eu sou muito lamechas, não é? Eu gosto muito de me lamentar. Vivemos dias tão difíceis. Quem me dera viver dias em que as pessoas estivessem abertas ao Evangelho. Sim, e Elias? Em que dias é que ele viveu? E nós vemos, irmãos, que ele viveu em dias pelo menos tão difíceis como os nossos, se não mais difíceis. Eu gostava que os irmãos agora mantivessem a Bíblia aberta e no capítulo 16 nós lemos no versículo 25, capítulo 16, o versículo 25, que nos fala um breve comentário sobre o pai de Acabe. Então, Acabe é o rei que está a reinar no tempo de Elias. O pai dele chamava-se Onri. E como é que era o pai de Acabe? Lemos no versículo 25. E fez Onri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Então os irmãos estão a ver que bela peça que era este homem. Pai de Acabe. Agora, no capítulo 16 ainda, mais abaixo, o versículo 33. Agora fala de Acabe, o filho de Onri. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele, incluindo o pai. Os irmãos estão a ter uma noção de quem era Acabe? Era um indivíduo, de facto, com o coração dele completamente, não só afastado de Deus, mas rebelde contra Deus. Ele fez coisas para irritar ao Senhor. Então, havia nele um espírito de rebeldia, um espírito que o levava a enfrentar Deus e a, infelizmente, se curvar perante outros deuses que a sua mulher Jezabel introduziu no culto em Israel. Há um pormenor, irmãos, que nós também queríamos observar e que está no versículo 34, ainda no capítulo 16. Nós lemos assim: em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segub, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Espera aí, o que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, há aqui qualquer coisa que o Senhor tinha falado muitos anos antes pelo ministério de Josué. Quem é este Josué? É o Josué que sucedeu a Moisés e que dirigiu o povo de Israel na sua conquista da terra prometida. Ora, os irmãos lembram-se que a primeira grande batalha de Josué foi para
cercar e vencer e conquistar uma cidade. Qual era essa cidade? Jericó. E quando essa conquista foi alcançada, Josué disse o seguinte, eu vou ler, os irmãos não precisam de abrir, assim, maldito diante do Senhor seja o homem que reedificar esta cidade de Jericó. Quer dizer, a cidade de Jericó era para nunca mais ser reedificada. E depois, os irmãos reparem, sobre seu primogênito a fundará e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Quer dizer, se alguém edificar de novo a cidade de Jericó, vai fazê-lo à custa da vida do seu primogênito. O primogênito vai morrer por causa disso. Irmãos, isto é uma coisa assustadora. Qualquer pai que tivesse um filho, se alguém lhe dissesse, olha, vamos reconstruir Jericó, ele dizia, não, Deus me livre, porque há uma maldição, Deus não quer que isso se faça. Mas o que é que este homem fez? Os irmãos reparem, a falta de temor nos dias de Acabe era tão grande, o desprezo pela palavra. Josué falou, mas isso já foi há muito tempo. A Bíblia é um livro antigo, quem é que vai ligar à Bíblia hoje em dia? É esse espírito de falta de temor à palavra de Deus. E este homem, ele fez isto. Ele reedificou a cidade de Jericó. O que é que aconteceu? Aconteceu tristemente isto. O seu primogênito morreu. E morreu também o último filho dele, chamado Segub. Então, quando ele edificou a cidade, morreu o filho mais velho. Quando ele pôs as portas, podemos dizer assim, quando ele fez os acabamentos, morreu o filho mais novo. Irmão, isto faz algum sentido? Como é que uma pessoa pode chegar a um ponto em que o desprezo pela palavra, pelas profecias é tão grande? Porque é evidente que para reedificar uma cidade como Jericó, quem é que lhe deu ordem? Acabe. Quem é que estava envolvido? Foi ele que, este homem que sozinho se lembrou de fazer isto? Não, ele estava numa empresa que tinha, sem dúvida, a iniciativa e o apoio do rei Acabe. Então, este era o ambiente. Relativamente a Acabe, nós já estamos entendidos. Já entendemos que este homem é um homem que está numa posição de distância de Deus, de rebeldia contra Deus, contra a sua palavra. Agora vamos ver a sua mulher, Jezabel. Jezabel não era de Israel. Então, ainda no capítulo 16, nós vamos ler, irmãos, o versículo 31. Lemos assim, a respeito de Acabe. E sucedeu que, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidónios. Então, ela não era israelita, ela era filha de um rei com o qual, provavelmente, Acabe fez uma aliança. E esta mulher, o que é que ela fez? E foi e serviu a Baal. Baal era o Deus, o falso Deus, era o ídolo mais conhecido ali daquela região. Não só dos Sidónios, mas também de outros povos em redor. É evidente que, se o Deus de Israel é o Deus vivo, Baal quem é? É aquele que quer ser igual a Deus, mas que não é. É o inimigo de Deus. É o adversário de Deus. É Satanás, é o maligno. Baal é isso. Significa esse culto contra Deus, a favor daquele que é o arqui-inimigo de Deus e do seu povo. Agora, os irmãos, reparem, a cegueira de Acabe. Ele foi casar com uma mulher, filha de um homem que se chamava Etbaal. Quer dizer, o sogro dele tinha lá Baal no meio, não é? Assim, Etbaal. Eu não sei como é que ele chamava o sogro, dizia, sogro, Etbaal, não é? Quando ele telefonava, dava os parabéns nos anos, assim, então, Etbaal, mais um ano. Ele nunca deve ter ouvido esse nome. Será que não me fez soar uma campainha? Baal, Baal, Baal.
Mas pior ainda, a mulher dele também é a mesma coisa. Jezabel é Jezabel ou Baal. Então, irmãos, como é que um rei de Israel se vai unir a uma mulher que está rodeada de Baal por todos os lados? Como é que é possível? Mas nós lemos mais que esta mulher não era só uma questão de ter nome. É que esta mulher, ela era uma adoradora muito rigorosa de Baal. E nós lemos que Acabe o que é que fez? Serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então, irmãos, não é só um homem que se afasta de Deus. É um homem que se afasta de Deus e que se alia aos inimigos de Deus. Foi esta a atitude de Acabe. E lemos no versículo 32, ele levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. A Bíblia fala-nos muito a respeito de idolatria. Basicamente, irmãos, idolatria é uma forma muito simples de nós definirmos o que é idolatria, é tudo aquilo que entra em concorrência com o único Deus, a quem nós devemos adoração. Por isso, lá nos 10 mandamentos, nós lemos logo no início que há um só Deus. A um só nós devemos, só um. É um só. Se nós colocamos na nossa vida alguma coisa ou alguém acima do Deus vivo, nós estamos a cometer idolatria. Então, o que nós estamos aqui é um dos exemplos mais flagrantes na Bíblia do que é a idolatria. Feita por quem? Por um rei de Israel. Ah, irmãos, que tristeza, um rei de Israel. E agora digo uma coisa, sem qualquer... Não desejo ofender ninguém, está bem? Sinceramente. Quando nós vemos pessoas que creem em Deus, creem em Jesus, e se encurvam perante imagens, que invocam Maria, José, os santos, isso não faz soar qualquer coisa estranha nos ouvidos, porque a Bíblia toda diz do princípio ao fim, há um só Deus, só o Senhor adorarás. Como é que as pessoas reconciliam essa afirmação tão clara em toda a Bíblia com se encurvarem? Ah, mas eu não adoro a imagem. Então porquê é que tem lá? Até a gente vai tomar um café, vamos tomar um café, está o Santo António a olhar para nós. Meu Deus, até faz azia, não é? Metemos num táxi, está lá, eu não sei o nome do padroeiro. Ah, muito bem. É o Cristóvão que está lá, de um lado para o outro. Irmãos, e nós vivemos assim e nós habituamos-nos a isto. E achamos que isto é normal. Mas sabem o que é isto, irmãos? São pequenos sinais de que há uma doença grave no coração dos homens. Não conhecem o Deus vivo e por isso não o adoram e por isso não o servem e trocam o Deus vivo e verdadeiro por Baal ou por Baalim. Baalim é o plural, pequenos deuses que vão aparecendo e que infelizmente não podem salvar nem podem abençoar o homem. Então foi este o ambiente no meio do qual Elias viveu. Capítulo 17, o primeiro versículo. Diz assim, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. O que é que ele disse a Acabe? Qual foi a primeira coisa que ele disse? Então vamos prestar atenção. Porque Elias vai repetidas vezes falar assim. Viva o Senhor, viva o Senhor. A segunda coisa que ele diz é, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então, nós temos aqui um homem que sabe uma coisa fundamental. Ele não está a viver uma doutrina, uma tradição, uma religião. Ele conhece um Deus que é vivo. É o Deus vivo. Segunda coisa, e é o Deus vivo, perante o qual ele vive também. E nós perguntamos nesta noite, todos nós sabemos que Deus é o Deus vivo, não há outro Deus.
Mas será que todos nós estamos a viver perante Ele? Estamos a viver perante Ele. Ele diz assim, nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, nós vamos ver o seguinte, que Deus vai honrar esta proclamação de Elias e durante 3 anos e meio, não houve chuva em Israel. Para nós hoje, quando não há chuva, é muito grave. Nós todos passamos agora um período, uma pequena seca, não é? Foi pequena, mas já andavam as pessoas muito aflitas, porque é muito grave. Quando há, durante algum tempo, quando não há água, se hoje nós temos outros recursos, temos maneiras de arranjar água, transportar água, de dessalinizar água salgada, enfim, há muitos meios que nós temos para obter água, mas mesmo assim ficamos aflitos, com razão. Naquele tempo, meus irmãos, não havendo água, era a miséria, era a fome e era a morte. Era algo muito, muito sério. Não haver chuva, não haver orvalho, era estar condenado a passar fome. Muitas crianças iriam morrer. Pessoas mais desamparadas não teriam recursos. Haveria pobreza. Outra coisa, irmãos, é o seguinte. O facto de não haver chuva significava o seguinte, que Deus é o único que pode dar aquilo que nós achamos que é normal, mas tudo vem dele. E se Ele nos quiser privar, Ele pode nos privar quando Ele quiser. Nós achamos que a água, que a chuva é uma coisa natural. Pois é, porque é Deus quem a dá. Os irmãos sabiam? Nós achamos que é normal a gente, durante o dia, o sol, agora vem aí a primavera, depois vem o verão, e nós saímos e o sol não nos queima. Não nos queima no sentido de que não queima a pele, não ficamos com úlceras na pele, etc. Achamos isso normal. É normal porque nós temos uma camada de ozônio e outras coisas que nos protegem daqueles raios que vêm do sol e que são muito nocivos. Mas quem fez essa camada foi Deus para nós. Nós achamos que é tudo natural. Não é natural, é Deus quem nos dá. Israel tinha de entender o seguinte, que a bênção dele estava no Senhor. Agora, irmãos, há aqui uma coisa muito importante. Israel, ele vive muito no plano do material, do físico. As bênçãos de Israel, no Velho Testamento, são bênçãos das colheitas, das sementeiras, da prosperidade, do livramento das enfermidades, etc. São coisas materiais. A aliança que Deus tem com a Igreja são bênçãos espirituais. Não quer dizer que Deus também não nos dê bênçãos materiais. Mas a natureza das bênçãos, em Efésios, nós lemos as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. São essas as bênçãos que Deus nos dá. Então agora vou perguntar aos irmãos uma coisa, e ajudem-me a responder. Se Israel não tinha chuva, não tinha pão, e hoje nós somos a Igreja, se nós não tivermos chuva, é chuva, o que é o pão? O que é o pão para nós? Jesus identificou isso para nós. Não vamos abrir, mas lá em João, capítulo 6, Jesus diz, vossos pais comeram o maná do deserto, mas eu vos digo, eu sou o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Nós precisamos materialmente do pão para o nosso corpo. E precisamos do pão da vida para quê? Para o nosso corpo também? Para outra vida que nós temos. É a vida da alma. A vida da alma. Sem este pão, a nossa alma morre. E é por isso que muitas pessoas não têm fé. Algumas perdem a fé. Da mesma maneira que também uma pessoa que não come, não se alimenta, ela vai enfraquecer, vai se tornar débil e pode acabar por morrer. Então, irmãos, o pão é o alimento espiritual. E o que é a água?
para nós, não é? O que é água para nós? Irmãos, a água para nós é a bênção do Espírito, que vem e dá vida. A igreja vive do milagre de Deus. É a mesma coisa, senão nós passamos seca, não é? Nós passamos seca. Nós podemos ir até a um lugar que se chama igreja e que Deus nos livre um dia de nós nos transformarmos num lugar assim, onde há uma seca. E se houver seca, o que é que se passa? Não há operação do Espírito Santo. É uma igreja que não ora. É uma igreja que anda a levantar altares a outros deuses. E por isso é uma igreja sem a chuva da bênção. E se não houver chuva da bênção, não há pão. Não há revelação, não há palavra. E o povo de Deus passa fome. Então, temos de compreender aquilo que este texto significa para nós. E assim o Senhor falou a Elias para ele trazer esta mensagem a Acabe. Meus irmãos, nós temos que nos alimentar, nós não podemos deixar de buscar ao Senhor como igreja, e nós temos aprendido a fazer isso. Nós estamos a orar, os irmãos estão a orar, temos tido experiências maravilhosas na oração. Nós estamos agora com uma rede nacional de intercessores, está a ser uma bênção. Há um motivo de oração, nós colocamos na rede, não é? Passados um bocadinho, recebemos a informação do motivo da oração e imediatamente, eu não sei quantos irmãos é que há que estão a orar, imediatamente 300, 400 irmãos fazem um clamor ao Senhor. Irmãos, a oração, se nós orarmos a chuva desce. Não tenham dúvida, não tenham dúvida. Nós oramos para que o Senhor abençoe a igreja, a palavra, a pregação. A igreja tem de orar, diz: Senhor, nós precisamos do alimento da Tua palavra. Nós não podemos passar fome. A igreja ora. E o que é que o Senhor envia? A chuva que faz com que a semente, ela prospere e venha ao pão. É um mecanismo simples. Israel perdeu isto. Deus não quer que nenhum de nós perca esta bênção. Hoje ficamos aqui pelo primeiro versículo. E 2-8, se o Senhor ainda não tiver voltado, o que eu acho altamente improvável, quer dizer, eu acho que ele pode voltar mesmo, não é? Se ele não tiver voltado, nós vamos para o versículo 2 e vamos por aí fora.